Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu quero trazer para vocês um assunto bem legal que vai ajudar muito na sua qualidade de vida e na sua qualidade de vida cristã. Quero falar sobre o cristão e a resiliência. A resiliência, no campo da psicologia, diz respeito àquela habilidade que a gente desenvolve enquanto ser humano para nos adaptarmos e reagirmos positivamente às situações adversas da vida, aos obstáculos da vida. E isso é muito importante. Por exemplo, existem pessoas, cristãos, que ele reage de uma forma a uma situação e já outros reagem de outra maneira. E nós precisamos, como crentes em Jesus, desenvolver em nós essa habilidade de sermos resilientes, no sentido de termos esta elasticidade. É semelhante àquele ditado, né? Nós somos aquela vara, né? Igual a vara de pescar, ela enverga, mas não quebra. Então, resiliente é aquele que enverga, mas não quebra. Ele reage positivamente nas situações da sua vida. E a proposta do Evangelho de Cristo é uma proposta de resiliência. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Resiliência. Quando a gente está passando alguma dificuldade, alguém traz esse versículo para a gente, nos mostrando que a gente precisa entender que aquilo que está acontecendo vai cooperar para o nosso bem. Então, essa visão otimista, positiva de situações adversas fazem parte de ações de uma pessoa resiliente. Em Filipenses 4:13 diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o maior exemplo cristão de resiliência é o apóstolo Paulo. Quando Paulo é preso lá em Filipos, ele é humilhado em praça pública, desnudado, chicoteado, é preso injustamente. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, todo ferido, sangrando, ele decide, ao invés de se lamentar, ao invés de pensar em desistir de servir ao Senhor, ele e Silas, né? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É uma atitude de um resiliente, de uma pessoa que não para diante das adversidades, mas elas têm uma reação positiva diante de qualquer circunstância da vida. O apóstolo Paulo ele faz até menção desse texto, desse episódio lá de Filipos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Mesmo ele tendo tido a experiência tão traumática em Filipos, ele reage positivamente, Deus honra ele, há a conversão do carcereiro, há a conversão de Lídia, ele tem sucesso lá em Filipos, e depois, ao sair dali, ele não desiste de pregar o Evangelho, ele vai para Tessalonicenses, e lá mesmo, tendo vindo de dias de dores, de derrotas, de provações, de feridas, ele mantém-se firme no propósito. Então, Paulo ele era resiliente. Outra pessoa resiliente na Bíblia é Davi. E o episódio que chama muita atenção é quando Davi ele percebe que o filho que ele gerou com Betseba, o filho do adultério, adoeceu, e Davi jejua, Davi chora, Davi passa alguns dias clamando, pedindo a Deus para que Deus não deixasse aquela criança morrer. E as pessoas ficam preocupadas porque Davi estava desolado ali, orando ao Senhor para que a criança não morresse. E os seus servos, quando se descobre que a criança falece, eles ficam preocupados de dar essa notícia para Davi.
mas eles são surpreendidos, porque quando eles dão a notícia a Davi que o filho morreu, Davi tem uma atitude resiliente, né? Ele reage positivamente, ele se levanta, toma banho, se barbeia e vai comer. E aquilo chama a atenção. Fala assim, por que, rei? Antes o senhor estava aqui chorando pelo filho, mas agora o senhor reage dessa forma? Ele falou, não, porque enquanto ele estava vivo havia esperança de eu pedir a Deus por ele, mas agora ele já morreu, então eu tenho que reagir. Então essa reação de Davi nós podemos classificar como resiliente. Então nós precisamos, mesmo como crentes, desenvolver isso, porque nós temos o Senhor nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, mas às vezes nós reagimos de uma forma muito, muito negativa às situações da vida. E a gente precisa se lembrar que no mundo nós teremos aflições. A proposta do Evangelho é uma proposta resiliente. O Senhor nos propõe isso, né? Nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas devemos temer aquele que mata tanto o corpo como a alma, pode lançar no inferno. Então, o Evangelho nos ensina a sermos corajosos, a entender a vida, né? O cristão, ele precisa entender que no mundo ele não será sempre aceito. O cristão, as suas ideias cristãs não serão absorvidas porque o mundo jaz no maligno. Então a gente se abate quando as pessoas se opõem à nossa fé, quando um familiar não crê em nós. A gente se abate quando alguém não se converte. A gente precisa entender que a conversão é um milagre. E a conversão é algo entre a pessoa e Deus. A gente não tem poder sobre isso. E a gente às vezes desmorona diante de situações. Então, para a gente ser resiliente, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E o que fazer? O apóstolo Paulo ele nos dá alguns exemplos. Paulo ele era resiliente, primeiro porque ele tinha uma personalidade que favorecia isso. Nos parece que Paulo era um homem muito determinado naquilo que ele acreditava, né? Mas Paulo diz que ele aprendeu a se contentar com as coisas, ele aprendeu. O resiliente não é um acomodado, mas o resiliente é aquele que ele tem uma visão clara da realidade e ele reage. Ele não deixa aquilo afundar a sua vida, né? Então Paulo, analisando a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, por exemplo, ele se tornou uma pessoa resiliente, primeiro porque ele tinha convicção na sua vida. Ele tinha uma convicção de que Jesus ressuscitou. Ele tinha a convicção do Evangelho. Ele tinha a convicção das adversidades que ele enfrentaria. E às vezes a gente se abala muito porque a gente fica criando uma ilusão de que a vida vai nos oferecer sempre as coisas boas, né? Mas a vida é difícil, é uma selva de pedra. Então Paulo diz assim, o Espírito me revela que de cidade em cidade me aguarda prisões, perseguições. E ele entende isso e ele se prepara para reagir em relação a isso de forma positiva. Então você ter a convicção da sua fé, você ter uma visão muito profunda do Evangelho, né? Hoje em dia a gente vê as pregações de hoje em dia, não são pregações mais para afagar a dor das pessoas, mas a melhor maneira de você ser consolado em tempo de dor não é você ficar procurando mensagens terapêuticas, né? Muitos pregadores têm feito isso, mas é você compreender o Evangelho, você compreenda o Evangelho, você entenda o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de perdas, você tem perdas, é um Evangelho que tem alegrias, que tem consolo de Deus, mas é um Evangelho que tem situações adversas. Não é fácil você ser crente num mundo como esse, né? Nós nadamos contra a correnteza. Então a gente precisa entender a realidade, não criar uma ideia de que Deus, porque a gente serve um Deus poderoso, tudo vai dar certo. Na vida nós teremos perdas. Compare a sua vida como um futebol. Qual o time de futebol que nunca perdeu, que nunca sofreu uma derrota? Os maiores times do mundo, eles perdem sempre. Perder faz parte do jogo. Então a gente não pode criar essa fantasia de que eu sou servo de Deus, eu sou filho do rei, eu vou ganhar sempre, eu vou acertar sempre. Nós temos perdas.
E muitas das vezes são nas perdas que nós somos levados a um patamar vitorioso no futuro. Então que Deus lhe abençoe. Eu espero que esta palavra venha lhe ajudar a reagir mais positivamente a possíveis adversidades que você está enfrentando, tá bom? Jesus te ama, o Senhor está contigo. Saiba, em tempo de crise, em tempo de derrota, em tempo de perdas, não é o fim. Talvez seja uma grande oportunidade de você dar um passo muito grande na sua vida e crescer bastante. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Tchau!